A queda de Satanás é um dos eventos mais intrigantes descritos na Bíblia. Antes de sua rebelião, ele era conhecido como Lúcifer, que significa portador da luz, um anjo de esplendor e poder incomparáveis. Ele habitava nas esferas celestiais mais elevadas, desfrutando da proximidade de Deus. Porém, sua posição não foi suficiente para ele. Seu coração se encheu de orgulho, e ele desejou ser como o próprio Criador, uma ambição que seria a origem de sua queda. No livro de Isaías, o profeta nos dá um vislumbre dos pensamentos arrogantes de Lúcifer. Subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da congregação. Essa passagem revela que Satanás não estava satisfeito com sua elevada posição como um dos anjos mais poderosos, mas desejava um poder absoluto, comparável ao de Deus. Sua ambição de ser adorado e venerado acima de todas as criaturas foi a semente da rebelião. Ezequiel também nos oferece uma descrição vívida da glória e beleza originais de Lúcifer. Ele é descrito como um ser perfeito em sabedoria e formosura, coberto com pedras preciosas e colocado no santo monte de Deus. No entanto, foi justamente essa beleza e perfeição que o conduziu à perdição. O orgulho de sua posição e a vaidade o levaram a questionar a autoridade de Deus e a buscar um trono próprio. O pecado de Satanás foi o primeiro pecado registrado na história da criação. Ele foi o início daquilo que mais tarde contaminaria a humanidade: o desejo de ser como Deus. Ao invés de se submeter ao Criador, Lúcifer quis ser adorado como ele. Esse foi o momento em que a harmonia celestial foi quebrada, e a rebelião tomou forma, com Lúcifer arrastando consigo um grande número de anjos. Após sua rebelião, ele foi expulso do céu, perdendo sua posição de honra e glória. De portador da luz, Lúcifer se tornou Satanás, o adversário, o acusador dos irmãos. Sua queda foi um lembrete para todas as criaturas de que ninguém, nem mesmo os mais exaltados seres celestiais, está acima da autoridade de Deus. Ele foi enviado à Terra, e ali iniciou sua missão de engano e destruição, buscando corromper a criação de Deus. Desde então, Satanás tem sido o inimigo declarado de Deus e de sua criação. Ele busca destruir tudo o que Deus criou de bom, especialmente o ser humano, feito à imagem e semelhança do Criador. Sua queda é um exemplo claro do poder destrutivo do orgulho e da ambição desmedida. O destino de Satanás foi selado no momento de sua rebelião, e a Bíblia afirma que, no tempo devido, ele será destruído completamente. Satanás não agiu sozinho em sua rebelião contra Deus. Sua astúcia e manipulação foram tão poderosas que ele conseguiu arrastar consigo 1/3 dos anjos do céu, formando um exército de seres celestiais corrompidos, que passaram a ser conhecidos como demônios. Esses anjos caídos seguiram Satanás em sua tentativa de tomar o controle do céu e estabelecer um reino próprio, separado da vontade de Deus. Esses anjos foram convencidos a se rebelar por meio das mentiras e promessas de Satanás, que ofereceu a eles uma falsa visão de liberdade e poder. A Bíblia não nos dá detalhes específicos sobre como essa persuasão ocorreu, mas podemos inferir que Satanás usou o mesmo tipo de engano que mais tarde usaria para seduzir Eva no Jardim do Éden. Ele prometeu algo que não poderia cumprir, uma liberdade ilusória fora da autoridade divina. Essa aliança com Satanás foi uma escolha catastrófica para os anjos que o seguiram. Eles se tornaram inimigos de Deus e perderam seu lugar no céu. Judas 1:6 menciona que esses anjos caídos não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, sendo destinados ao julgamento eterno. A glória e a perfeição que uma vez possuíam foram trocadas pela escuridão e condenação. Essa rebelião não foi apenas uma afronta ao poder de Deus, mas também um ato de completa traição à sua bondade e santidade. Deus, em sua justiça, não poderia permitir que essa rebelião ficasse impune. A expulsão de Satanás e seus seguidores foi um ato de justiça divina, garantindo que a ordem e a santidade do céu fossem mantidas. Desde então, esses anjos caídos passaram a atuar ao lado de Satanás, corrompendo a humanidade e promovendo a destruição e o caos. Eles se tornaram os agentes do mal, espalhando o engano e a destruição por onde passam. A humanidade, por sua vez, tornou-se um alvo primário de suas ações,
já que somos a imagem de Deus na Terra. A rebelião celestial não terminou apenas com a expulsão desses anjos do céu. Ela continua até hoje na forma de uma batalha espiritual constante, onde Satanás e seus demônios tentam levar os seres humanos à perdição. Mas assim como Deus expulsou esses anjos do céu, ele também derrotará Satanás e seus exércitos no final dos tempos, trazendo justiça e restauração ao mundo. Mesmo após sua queda, Satanás não abandonou seu desejo de ser adorado como Deus. Na verdade, esse anseio se intensificou, e ele passou a usar suas táticas de engano para tentar alcançar esse objetivo. Desde o início, ele tenta imitar o Criador em suas ações, buscando convencer a humanidade de que ele é tão digno de adoração quanto o próprio Deus. No Jardim do Éden, vemos a primeira manifestação desse desejo de Satanás de enganar o ser humano. Disfarçado de serpente, ele enganou Eva, fazendo-a acreditar que desobedecer a Deus a tornaria como Deus, sabendo o bem e o mal. O que Satanás ofereceu foi uma mentira disfarçada de verdade, algo que ele continua a fazer até os dias de hoje. Sua meta é sempre apresentar-se como uma alternativa a Deus, prometendo algo que parece bom, mas que leva à morte. A Bíblia revela que Satanás não age apenas de forma direta, mas também por meio de falsos deuses e religiões. Ao longo da história, ele tem se disfarçado de Deus para diversas culturas e povos, recebendo adoração indireta através de ídolos e falsas doutrinas. Ele cria sistemas de crenças que afastam as pessoas do verdadeiro Deus, oferecendo uma falsa sensação de segurança espiritual. Em Apocalipse, vemos o ponto culminante dessa tentativa de imitação de Deus. Satanás formará uma trindade satânica, composta por ele, o anticristo e o falso profeta, em uma paródia maligna da trindade divina. Ele tenta imitar a unidade e o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo, buscando enganar o maior número possível de pessoas e levá-las a adorá-lo. Essa imitação de Deus, porém, nunca será plena. Satanás não tem o poder criativo e redentor que pertence exclusivamente a Deus. Ele só consegue enganar e distorcer, usando a verdade para criar mentiras sutis. A Bíblia nos alerta a estar vigilantes, pois Satanás se disfarça como anjo de luz para enganar até mesmo os eleitos, se possível. A estratégia de Satanás é baseada na ilusão. Ele não pode criar nada de novo, apenas distorcer o que já existe. Seus seguidores acreditam que estão buscando poder, liberdade ou conhecimento, mas estão apenas caindo em uma teia de mentiras que os afastará da verdadeira fonte de vida, Deus. A imitação satânica é uma tentativa desesperada de se comparar a Deus, mas no final, sua derrota é certa. A formação de uma trindade satânica no final dos tempos é uma das estratégias mais enganosas de Satanás, revelada no livro de Apocalipse. Ele tenta imitar a estrutura da trindade divina, onde Deus Pai, Jesus Cristo, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas em uma só essência. Da mesma forma, Satanás formará uma trindade falsa, composta por ele, o anticristo e o falso profeta. Essa trindade satânica é uma imitação grotesca da perfeita unidade e harmonia que existem na trindade divina. Satanás assumirá o papel de Deus, o anticristo será a figura que imitará Jesus Cristo, e o falso profeta tentará replicar o trabalho do Espírito Santo. Esse será o auge de sua estratégia de engano, uma última tentativa de usurpar o trono de Deus e levar a humanidade à perdição. No entanto, essa trindade falsa é movida por interesses malignos, enquanto a trindade divina é o modelo perfeito de amor, justiça e verdade. A trindade satânica é baseada em mentira, ódio e destruição. Satanás não busca a salvação ou o bem da humanidade. Ele deseja apenas ser adorado, ainda que isso signifique a ruína de todas as pessoas. O livro de Apocalipse nos dá uma imagem clara de como essa trindade funcionará. Satanás dará poder ao anticristo, que por sua vez será proclamado como salvador e governante do mundo pelo falso profeta. Este último, através de sinais e maravilhas, convencerá as pessoas de que o anticristo é o verdadeiro Messias, levando a humanidade a adorá-lo. Essa união maligna terá grande sucesso temporário. A Bíblia afirma que por um breve período, a trindade satânica governará o mundo, e muitos se submeterão a ela. O anticristo será adorado como um deus,
E o falso profeta forçará todos a aceitarem a marca da besta, símbolo de lealdade a essa falsa divindade. Aqueles que se recusarem a adorar o anticristo serão perseguidos e mortos. Contudo, esse domínio será apenas temporário. A trindade satânica será finalmente derrotada quando Jesus Cristo retornar em glória. O engano será exposto, e o verdadeiro Rei dos Reis tomará seu lugar legítimo como governante da terra. A trindade satânica será desfeita e julgada, mostrando que a verdade e a justiça de Deus sempre prevalecem sobre a mentira e o mal. O anticristo, descrito no livro de Apocalipse, é uma das figuras centrais da trindade satânica e representa a imitação mais ousada de Jesus Cristo. Ele aparecerá como um líder carismático, capaz de conquistar corações e mentes com promessas de paz e prosperidade, enganando as nações. Sua principal missão é se passar pelo Messias verdadeiro, assumindo um papel de destaque na história da humanidade, mas com o propósito de desviar as pessoas do verdadeiro caminho da salvação. De acordo com o Apocalipse, o anticristo não agirá sozinho. Ele será capacitado diretamente por Satanás, recebendo poder e autoridade para realizar sinais e prodígios que enganarão as pessoas. Sua chegada será um momento de grande confusão espiritual, onde muitos se desviarão da fé, acreditando que ele é o Salvador prometido. O anticristo se apresentará como a solução para os problemas mundiais, prometendo unificação e paz. Mas essas promessas serão uma cortina de fumaça para um plano de destruição e engano. Assim como Jesus Cristo realizou milagres para testificar sua divindade e missão salvadora, o anticristo também realizará feitos sobrenaturais. No entanto, enquanto os milagres de Cristo apontavam para a glória de Deus e conduziam as pessoas à verdade, os milagres do anticristo serão enganosos, destinados a promover a adoração de Satanás. Um dos grandes sinais que ele apresentará será sua aparente ressurreição de uma ferida mortal, um evento que impressionará o mundo e solidificará seu status de líder messiânico. O papel do anticristo também inclui o domínio político e religioso. Ele unirá nações sob sua liderança e será visto como um governante global, capaz de resolver grandes crises mundiais. No entanto, esse domínio será tirânico, e aqueles que não o seguirem serão perseguidos ou mortos. Ele exigirá adoração absoluta, e a Bíblia nos alerta sobre a implementação da marca da besta, que será imposta àqueles que quiserem participar da economia global. Outro aspecto crucial do anticristo será sua profanação do templo de Deus. A Bíblia nos revela que ele se assentará no terceiro templo, que será reconstruído em Jerusalém, e declarará ser Deus. Esse ato será uma abominação, algo que Jesus já havia profetizado em Mateus 24:15, quando mencionou o sacrilégio terrível falado pelo profeta Daniel. Nesse momento, sua verdadeira natureza será revelada, e ele exigirá a adoração de toda a humanidade. Contudo, apesar de sua ascensão e domínio global, o anticristo será derrotado quando Jesus Cristo retornar. O poder de Satanás, o engano e a ilusão não serão páreos para a glória e a autoridade do verdadeiro Messias. Na batalha final, o anticristo será lançado no lago de fogo, onde permanecerá por toda a eternidade. O julgamento de Deus será definitivo, provando que o reino das trevas jamais pode prevalecer sobre a luz. O falso profeta é outra figura importante na trindade satânica, atuando como uma imitação do Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo tem a função de apontar as pessoas para Cristo e confirmar a verdade do Evangelho, o falso profeta terá a tarefa de promover o anticristo e enganar a humanidade, fazendo com que o mundo o adore como o Messias. Ele será o braço religioso do reino satânico, usando sinais e prodígios para consolidar a autoridade do anticristo. A Bíblia descreve o falso profeta como uma besta que surge da terra, com 2 chifres como de cordeiro, mas que fala como o dragão. Essa imagem é simbólica, mostrando sua natureza enganadora. Ele aparenta ser inofensivo, mas emana a autoridade do próprio Satanás. Ele será um mestre da ilusão, utilizando o poder dado por Satanás para realizar grandes sinais, como fazer descer fogo do céu, algo que lembrará os milagres realizados pelos profetas de Deus no Antigo Testamento. A função principal do falso profeta será promover a adoração ao anticristo. Ele criará um sistema religioso que forçará as pessoas a adorarem a primeira besta, o anticristo. Para garantir a submissão global, ele introduzirá a marca da besta,
que será necessária para comprar e vender no sistema econômico mundial. Aqueles que não aceitarem essa marca serão excluídos da sociedade e perseguidos. Isso marcará o auge da tirania religiosa durante o governo do Anticristo. Além de realizar sinais sobrenaturais, o falso profeta construirá uma imagem do Anticristo e exigirá que todos os habitantes da terra a adorem. Esta imagem ganhará vida, e aqueles que se recusarem a adorá-la serão mortos. Isso imita o Espírito Santo, que glorifica a Jesus e traz vida espiritual aos crentes. O falso profeta, no entanto, usará seu poder para escravizar as pessoas espiritualmente e fisicamente, prendendo-as ao sistema corrupto de Satanás. O falso profeta também será um grande orador e manipulador das massas, convencendo as pessoas de que o Anticristo é o Salvador. Sua capacidade de enganar será tão forte que até os eleitos de Deus poderiam ser seduzidos, se não fosse pela graça e proteção divina. O livro de Apocalipse nos alerta para a necessidade de discernimento, para que possamos reconhecer e resistir a esse grande engano que dominará o mundo. Apesar de seu poder e influência temporários, o falso profeta também será derrotado quando Cristo voltar. Assim como o Anticristo, ele será lançado no lago de fogo, onde sofrerá eternamente por seus atos de engano e rebelião contra Deus. Sua derrota será um testemunho da vitória final de Cristo sobre todas as forças do mal, garantindo que a justiça prevaleça e que o reino de Deus se estabeleça para sempre. O domínio de Satanás e sua trindade satânica alcançará seu ápice durante um curto período de tempo, quando o Anticristo governará o mundo. Esse tempo de poder satânico é profetizado como sendo de 42 meses, ou 3 anos e meio. Durante esse período, o Anticristo será adorado como se fosse Deus, e todos aqueles que se recusarem a reconhecê-lo como tal serão perseguidos implacavelmente. Este será um tempo de grande tribulação para a humanidade, especialmente para os cristãos, que serão alvo direto da fúria do Anticristo. A Bíblia menciona que ele fará guerra contra os santos e os vencerá, exercendo domínio sobre toda tribo, povo, língua e nação. Este tempo de opressão e perseguição será um teste de fé para os verdadeiros seguidores de Cristo, que terão que resistir ao engano e às pressões de um mundo que se rendeu ao poder satânico. A marca da besta será um elemento central nesse domínio. Apocalipse 13 nos revela que o falso profeta fará com que todos recebam uma marca na mão direita ou na testa, e sem essa marca, ninguém poderá comprar ou vender. Esta marca será um sinal de lealdade ao Anticristo e à trindade satânica. Muitos aceitarão a marca por medo, por necessidade econômica ou por terem sido enganados, mas aqueles que a receberem estarão selando seu destino, rejeitando a Deus. O Anticristo usará não apenas o poder político, mas também o poder religioso para consolidar seu domínio. Através de sinais e prodígios realizados pelo falso profeta, ele convencerá as nações de que ele é o verdadeiro Messias, o líder que trará paz e prosperidade ao mundo. Essa falsa paz, no entanto, será apenas um prelúdio para um período de caos e destruição ainda maior, à medida que o julgamento de Deus se aproxima. Esse período também será marcado por um sistema econômico controlado pela besta. A marca da besta será um símbolo de submissão total ao Anticristo, e apenas aqueles que a aceitarem terão permissão para participar da vida econômica. Isso forçará muitos a escolher entre a lealdade a Deus e a sobrevivência física. Aqueles que escolherem Deus enfrentarão a perseguição e até a morte, mas terão suas almas preservadas para a vida eterna. Apesar da aparente vitória de Satanás durante esse período, sua derrota já está garantida. O domínio do Anticristo será breve, e no final desses 42 meses, Jesus Cristo retornará para estabelecer seu reino. Os santos que perseverarem serão recompensados, e o reino de Satanás será destruído para sempre. O período de domínio satânico será o último grande teste da humanidade, mas a vitória final pertence a Cristo. A Batalha de Armagedon é descrita no livro de Apocalipse como o último grande confronto entre as forças do bem e do mal. Esse evento ocorrerá no fim dos tempos, quando Satanás, o Anticristo e o falso profeta reunir-se-ão para destruir Israel e frustrar o retorno de Jesus Cristo. A localização física da batalha, o Vale de Megido, simboliza o palco de uma guerra espiritual entre o reino de Deus e o reino das trevas, marcando o clímax da história de rebelião de Satanás.
Durante essa batalha, Satanás reunirá os exércitos de todas as nações para marchar contra Israel, com o objetivo de eliminar o povo de Deus e assim impedir o cumprimento das promessas messiânicas. Ele acredita que, destruindo Israel, pode frustrar a volta de Cristo, já que Jesus afirmou que retornaria quando o povo judeu clamasse: "Bendito o que vem em nome do Senhor." Mateus 23:39. Dessa forma, o objetivo de Satanás é exterminar aqueles que têm um papel profético na história da redenção. O livro de Apocalipse, capítulo 16, menciona que 3 espíritos impuros, comparados a rãs, sairão da boca do dragão, Satanás, da besta, Anticristo e do falso profeta, indo ao encontro dos reis da terra para seduzi-los a participar dessa batalha. Esses espíritos demoníacos exercerão grande influência sobre os líderes mundiais, convencendo-os a se unirem em uma aliança contra Deus. Esse movimento será o auge do engano satânico e da rebelião humana contra o Criador. No entanto, a Batalha de Armagedon não será apenas uma guerra física, mas também um confronto espiritual entre os exércitos celestiais, liderados por Jesus Cristo, e as forças das trevas, lideradas por Satanás. Embora Satanás consiga mobilizar as nações contra Israel, a Bíblia nos garante que essa batalha terminará em sua derrota completa. Quando Jesus retornar, ele não precisará de uma luta prolongada. Com uma única palavra, ele destruirá os exércitos inimigos. Em Apocalipse 19, a vinda de Cristo é descrita de forma gloriosa. Ele aparecerá montado em um cavalo branco, com olhos como chamas de fogo e uma espada saindo de sua boca, representando a palavra de Deus. Com essa palavra, ele destruirá as forças do mal e estabelecerá seu reino de paz e justiça. O anticristo e o falso profeta serão imediatamente capturados e lançados no lago de fogo, enquanto Satanás será aprisionado por 1000 anos, encerrando temporariamente sua influência sobre o mundo. A Batalha de Armagedon, embora aterrorizante em sua escala e implicações, marca o início do fim da rebelião de Satanás. Após 1000 anos de paz sob o governo de Cristo, Satanás será libertado brevemente, mas será finalmente derrotado e lançado no lago de fogo para sempre. Esse evento é um lembrete poderoso de que, por mais que o mal pareça prevalecer por um tempo, a vitória final sempre pertence a Deus. No final dos tempos, a derrota da Trindade satânica será concretizada com o retorno triunfal de Jesus Cristo. A Bíblia descreve esse evento como um momento de glória e justiça, quando Cristo retornará à Terra para estabelecer seu reino e destruir todos os inimigos de Deus. Após o período de domínio do Anticristo e do falso profeta, o verdadeiro Rei dos Reis virá para restaurar a paz e a ordem, livrando o mundo da influência do mal. O retorno de Cristo é descrito em Apocalipse 19 como um evento extraordinário. Ele aparecerá montado em um cavalo branco, o símbolo de um conquistador vitorioso, cercado pelos exércitos celestiais. Seus olhos são como fogo, simbolizando sua justiça e poder, e em sua boca há uma espada afiada, que representa a palavra de Deus, capaz de derrotar todos os inimigos com uma simples declaração de sua vontade. Esse retorno marca o início do julgamento das nações e do fim do reino de Satanás. Quando Jesus retornar, o anticristo e o falso profeta, que terão enganado a humanidade durante o período de tribulação, serão imediatamente julgados. Eles serão capturados e lançados no lago de fogo, o destino final de todos os que se rebelam contra Deus. Essa vitória será rápida e definitiva, e marcará o fim de sua influência sobre o mundo. Ao contrário dos governantes terrenos, que lutam para manter o poder, Cristo não precisará de batalhas prolongadas para assegurar sua vitória. Além do julgamento do anticristo e do falso profeta, Satanás também será derrotado. No entanto, ele não será imediatamente lançado no lago de fogo, como seus aliados. Apocalipse 20 nos revela que Satanás será aprisionado por 1000 anos, durante o período que chamamos de Milênio de Cristo. Durante esse tempo, o mundo experimentará uma era de paz e justiça, sob o governo direto de Jesus. Satanás será impossibilitado de enganar as nações enquanto estiver preso. O aprisionamento de Satanás simboliza a derrota temporária do mal, mas não o seu fim definitivo. Após os 1000 anos, ele será solto por um breve período, durante o qual tentará, mais uma vez, reunir as nações para uma rebelião final contra Deus. No entanto, essa última tentativa será esmagada rapidamente, e Satanás
será finalmente lançado no lago de fogo, onde será atormentado por toda a eternidade, junto com o anticristo, o falso profeta e todos os que rejeitaram a verdade. A derrota da trindade satânica é um dos grandes marcos da história da redenção. Ela sinaliza que, embora o mal tenha seu tempo de ação, ele nunca poderá superar a justiça de Deus. A vitória de Jesus Cristo não será apenas sobre os inimigos espirituais, mas também sobre o pecado, o sofrimento e a morte. Através de sua vitória, Cristo trará a restauração completa de todas as coisas, e o reino de Deus será estabelecido para sempre. Após o milênio de paz, Satanás será solto por um breve período, durante o qual ele tentará mais uma vez liderar uma rebelião contra Deus. Esta será sua última ação na história da humanidade. Ele tentará reunir as nações da Terra para uma batalha final, mas dessa vez, sua derrota será completa e definitiva. A Bíblia descreve que, assim que Satanás reunir os exércitos, fogo descerá do céu e consumirá seus seguidores, encerrando sua rebelião para sempre. Esse evento final marcará o fim da história de Satanás como o grande enganador. Ele, que durante milênios buscou destruir o plano de Deus e corromper a humanidade, será derrotado de forma definitiva. Apocalipse 20:10 nos diz que Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estarão o anticristo e o falso profeta, e será atormentado dia e noite para todo o sempre. Essa será a punição eterna para aquele que se rebelou contra Deus desde o início. O lago de fogo, descrito no Apocalipse, é o destino final não apenas de Satanás, mas também de todos os que seguiram suas mentiras e rejeitaram a salvação oferecida por Jesus Cristo. A Bíblia nos adverte sobre a seriedade desse julgamento. Aqueles que optarem por seguir o caminho de Satanás compartilharão de sua destruição eterna, enquanto os que permanecerem fiéis a Cristo serão recompensados com a vida eterna na presença de Deus. A derrota final de Satanás é um evento carregado de significado teológico. Ela demonstra que, embora o mal tenha uma presença real no mundo e cause sofrimento, ele tem um fim. Deus é soberano e o mal não prevalecerá. A vitória de Cristo na cruz já garantiu o destino de Satanás, e no tempo devido, essa vitória será plenamente manifestada quando o diabo for finalmente lançado no lago de fogo. O julgamento de Satanás também revela o caráter justo e santo de Deus. Deus não apenas livra seu povo da presença do mal, mas também pune aqueles que escolheram conscientemente se rebelar contra sua bondade. A justiça de Deus será plenamente estabelecida quando Satanás e todos os seus seguidores forem removidos da criação, e o reino de Deus for completamente restaurado. Por fim, a destruição de Satanás no lago de fogo marca o início de uma nova era. A partir desse momento, não haverá mais dor, morte ou maldição. O reino de Deus será estabelecido em uma nova terra, onde ele habitará com seu povo para sempre. A derrota de Satanás é a garantia de que o mal não tem a palavra final na história da criação. Deus é vitorioso e sua justiça prevalecerá por toda a eternidade.